Olá, eu gostaria de falar com vocês hoje um assunto que é muito, mas muito, muito pertinente. Ele sempre foi atual, ele nunca deixou de ser atual. Eu queria colocar sobre você sobre vínculo, intimidade, fidelidade e prazer na sexualidade. Nós vivemos uma busca incessante do prazer, né? Nós estamos vivendo uma geração desesperada em ter prazer, em usar drogas, usar estimulantes, buscar libido a qualquer preço, a qualquer custo. Porém, o nosso corpo não funciona assim. Eu falo que o maior órgão sexual nosso não está no corpo, está no cérebro, né? Ele é a nossa alma, nossa psique. Se a nossa alma e a nossa psique não estiverem preparadas, se elas não estiverem dispostas, se elas não estiverem pensando ou necessitando desse alívio, desse carinho, desse afago, desse prazer, ela vai estar imprópria para o uso, e aí o corpo não responde. Mas tem uma coisa maravilhosa, eu falo para casais há praticamente 35 anos, e a gente usa como base aconselhamentos bíblicos e que falam de uma forma aberta, clara, maravilhosa, como é que você consegue ter o melhor prazer. Eu gostaria de ler aqui com vocês Provérbios 5, de 15 a 19. Olha, para mim é o top de linha de tudo isso. Beba água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros de água. Sejam para ti só, e não para os estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Fantástico isso aqui. Como corça amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Uau! Ele está falando de uma coisa maravilhosa, que é a intimidade, o prazer e, ao mesmo tempo, a fidelidade. Que nós sejamos uma relação em que ela não seja dividida com ninguém. Em tempos malucos, em tempos psicóticos, esquizofrênicos, que as pessoas querem de qualquer jeito ter prazer e propostas totalmente absurdas, anti-comportamento humano, anti-alma, anti-psique, anti-sua fé, anti uma série de outras coisas, de valores éticos. A Bíblia já nos ensina que se você for íntimo, se você tiver uma fidelidade, se for exclusivo, você tem uma grande chance de se deliciar com o outro. Eu lembro de uma forma muito clara, isso é uma coisa que marcou minha vida. Eu fui fazer um curso de especialização em sexualidade humana na Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, mais ou menos 20 anos atrás. Naquela época eu já tinha um vínculo, já fazia palestra em igrejas para casais cristãos. E quando eu cheguei com o professor, o doutor Vitello, Nelson Vitello, que foi o precursor da sexualidade no Brasil, o presidente da Sociedade Brasileira de Sexualidade no Brasil, eu falei, eu tenho medo de vocês, eu tenho medo porque eu vim aqui tentar aprender, mas eu estou meio assustado. O doutor Nelson me deu uma resposta fantástica. Falou, calma aí, cara, isso aqui não é bagunça não, isso aqui não é zona. Sexualidade sem vínculo é disfuncional, Valdir. Não entendi, professor. Valdir, sexualidade sem exclusividade é disfuncional. Como? Eu não atinjo o prazer, eu não tenho orgasmo se eu não tiver vínculo. Eu posso ter um alívio, eu posso ter uma alegria, eu posso ter um ufa. Eu falo que a prática do sexo sem vínculo, sem afetividade, sem exclusividade é igual coceira de frieira. Dá prazer, mas não dá orgasmo. Então, o orgasmo é uma construção e ela só se realiza quando duas almas estão fazendo sexo. Quando duas pessoas que têm um vínculo, que têm um sentido, que têm um valor, essas duas pessoas vão ter prazer, essas duas pessoas podem propor prazer uma pela outra. E a gente vive hoje uma sociedade absurdamente declinante, absurdamente deprimente, absurdamente em busca de coisas que não agregam, ao contrário, separam. Nós não temos a capacidade de desconectar nosso cérebro, desconectar nossos valores, desconectar seu caráter, sua ética na sexualidade. A sexualidade ela é uma comemoração daquilo que você crê, dos valores que você tem. Então, pega as minorias promíscuas, minorias que fazem
bagunça. Eu vou falar assim, vou dar um exemplo. Eu sou um apreciador de vinho, eu gosto muito de vinho, mas eu não tomo muito vinho. Por quê? Porque eu não sou adepto de encher a cara, de tomar porre, fora o que vinho não serve para isso, né? Que você gasta com outras bebidas. Mas a pessoa que não sabe apreciar a bebida que ele gosta e que tome porre, ele não está tendo o melhor. Ao contrário, ele vai ter ressaca, ele vai ter disfunção, ele vai ter uma agressão física. Na sexualidade não é diferente. Se você usa das ferramentas erradas, o resultado vai ser errado. Então, eu sei que na menopausa, principalmente é o assunto que eu mais falo aqui em vídeos, a libido diminui muito para a mulher. Assim como na andropausa diminui muito o libido para o homem. Então, o hormônio tem um papel importante para que a gente tenha desejo, para que a gente tenha excitação, para que a gente tenha erotização. Mas ele não é sozinho o suficiente. Ele por si só não faz esses resultados. Você não sai por aí desejando qualquer um, beijando qualquer um, fazendo sexo com qualquer um. Isso é um absurdo, isso é uma disfunção. Então, quando a gente repõe o hormônio e se mantém uma reposição afetiva, se mantém um vínculo, se mantém a fidelidade, se mantém honra e caráter nesse relacionamento, os valores estão sempre em jogo, no sentido, estão sempre presentes. Nós estamos falando que nós amamos, que nós valorizamos, que o prazer é com aquela pessoa, com certeza a gente vai ter um resultado muito, mas muitíssimo melhor. E eu gosto de lembrar essa passagem porque ela foi escrita 500 anos antes de Cristo, que as pessoas nem falavam sobre prazer, nem tinham essa noção do prazer e sexualidade. Aliás, de forma disfuncional, muitos cristãos, muitos sacerdotes usavam que o sexo no ser humano tinha sido feito só para a procriação. E a Bíblia ela é muito clara, isso é uma mentira. Ele está falando de prazer aqui, ter relação com a esposa dele e se fartar de prazer nos seios dela. Ele não está fazendo filho. E é legal que essa passagem é de um casal que estão juntos há 20 anos. E naquela época, 20 anos, eu sempre falei isso em palestra, 20 anos é no mínimo 10 filhos. Essa mulher já tinha 10 filhos. Então vocês imaginem o corpo dessa mulher, você imagine o seio dessa mulher. Esse seio não está olhando nem para cima nem para frente, esse seio está para baixo. Mas o que alegra esse homem nessa relação com essa mulher? O que deixa ele cheio de prazer? O que deixa ele embriagado de prazer? É o toque, é o beijo, é o afeto na mulher da vida dele, no amor da vida dele. Assim como essa mulher se sente amada, se sente realmente desejada e ela provavelmente tem umas respostas positivas no seu ato sexual. Então, a vida sexual, ela é uma série de fatores. Não é uma questão só hormonal. O hormônio tem um peso, lógico, tem um peso razoável, pelo menos 50% nisso. Mas não existe sexualidade sem vínculo, sem exclusividade, sem afetividade, sem honestidade na relação, sem perdão, sem mágoa. Não existe tesão com mágoa, não existe tesão com coração pesado, não existe desejo com coração cheio de dúvidas, de tristeza. Não existe essa loucura que a gente fala, que ocorre na música sertaneja, entre tapas e beijos a gente vai ter prazer. Não existe isso. Isso aí é coisa para psicopata ou esquizofrênico. Então, só para a gente dar um fechamento, o vínculo, o amor, a fidelidade, a integridade, o caráter entre duas pessoas facilitam o desejo, facilitam a excitação, facilitam o prazer e o orgasmo. A ausência disso dificulta. Porém, tem pessoas que conseguem ter prazer sozinha. A masturbação dá prazer. Tem pessoas que se satisfazem sozinha, ou vendo pornografia. Isso é uma questão psíquica, mas na intimidade, numa relação a dois, as coisas entre o nosso corpo, os nossos hormônios, a nossa psique, ela tem que trazer junto a alma. E quando nós trazemos alma, psique, hormônios, afeto, amor, vínculo e fidelidade, nós temos uma grande chance de ser feliz na nossa vida sexual. Valeu? Se você gostou, passa para os outros aí. Aqui é Valdir Arévalo, sou médico ginecologista, pós-graduado em aconselhamento familiar pela Escola Superior de Teologia de São Paulo, especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, médico ginecologista aqui em São Bernardo e 100% hormônio, 100% hormônio. Pouquíssimas pessoas não podem fazer terapia hormonal, menos de 10%. Mas sempre tem que ter avaliação para usar esse tratamento. Um abraço a todos.